Por que as pessoas gostam tanto de mistérios, hein? Basta faltar uma explicação em uma história que nós já estamos loucos para descobrir o que aconteceu. Sempre desejando sermos os primeiros a ver algo que passou batido por todos. E não importa há quanto tempo o mistério exista. 100.000, 200, 1.000 anos, não importa. Uma explosão nos céus, rochas que andam sozinhas, a filha desaparecida de um governante. Você seria capaz de encontrar as respostas para estes enigmas? Eu sou o Bira, e você acaba de entrar na Cesta do Medo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Uma coisa que eu li aqui. O que seria capaz de devastar uma área de 2.150 quilômetros quadrados? Na manhã do dia 30 de junho de 1908, alguma coisa explodiu nos céus, perto do rio Tunguska, na Sibéria. Algo tão assustador que foi capaz de derrubar cerca de 80 milhões de árvores e matar animais que estavam um pouco longe do raio da explosão. Nem mesmo janelas de casas que estavam a mais de 60 quilômetros ficaram intactas. A sorte foi que estamos falando de uma área bastante remota. Para você ter uma ideia da magnitude desse evento, a explosão produziu cerca de 185 vezes mais energia do que a bomba atômica de Hiroshima. Dizem até que alguns moradores sentiram o calor da explosão e pequenos sinais sísmicos em lugares muito distantes, como no Reino Unido. E mesmo tendo passado mais de 100 anos desde o episódio, todos ainda estão intrigados sobre o que realmente aconteceu lá. As teorias mais aceitas têm a ver com o impacto de um cometa ou de um asteroide. Só que não acharam nenhum fragmento ou vestígio de que um corpo celeste teria caído no local. Até porque nem mesmo uma cratera existe por lá. Isso levou muitos cientistas a pensarem que a explosão teria acontecido no espaço. E a energia gerada seria responsável pelos estragos no solo. Mas existem aqueles que gostam de se aventurar em teorias da conspiração e que acham que a explosão foi o resultado de uma colisão de matéria e antimatéria, já que, em um caso como esse, as partículas são capazes de emitir fortes explosões de energia. Se nada parece fazer sentido, então, o que causou a explosão? Mais um outro caso. Em 2013, uma equipe da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia analisou amostras microscópicas de rochas encontradas na região e descobriu que os fragmentos tinham resquícios de um mineral de carbono chamado lonsdaleita, um material que normalmente é encontrado em meteoritos. Para alguns, o caso do maior impacto de meteorito já registrado estava encerrado. Só que, para outros, não é uma conclusão definitiva, pois chuvas de meteoro ocorrem com mais frequência do que se imagina por lá. Sendo assim, outros cientistas alegam que pequenos fragmentos poderiam ter caído na região da explosão sem serem percebidos, o que enfraquece um pouco, não é, a conclusão do meteorito. Independentemente do que atingiu aquele lugar, o maior consenso é de que o evento da Tunguska
Está relacionado com um grande corpo celeste que esteve em contato com a atmosfera da Terra. Ou que algo mais tenebroso pode estar acontecendo por lá. Mistérios, mistérios. Você já ouviu falar no Vale da Morte, lá nos Estados Unidos? Um nome bastante sugestivo, não é? Vale da Morte. Até que faz sentido. Se você pensar que estamos falando da região mais seca do país. Uma depressão que alcança cerca de 225 quilômetros, onde já foi registrada a temperatura mais quente do continente americano. E não são apenas esses dados que deixam o lugar com uma atmosfera de mistérios. Por lá é possível encontrar as famosas pedras que andam. E não são pedrinhas dessas que você encontra na rua. Não. São pedras que pesam até 300 quilos. Elas podem ser encontradas em um lago seco. E normalmente são acompanhadas por um rastro de dezenas de metros. Qual o seu palpite? Esse estranho fenômeno começa a ser estudado a partir da década de 40. E desde então, ninguém nunca entendeu o que realmente acontecia lá para que elas se movessem. Claro que a partir disso, diversas teorias da conspiração surgiram. Algumas falam sobre aliens. Claro, não poderia faltar. Outras de almas que empurravam as pedras. E outras culpavam o magnetismo da Terra ou campos de energia. Mas a verdade é muito mais surpreendente. Em determinadas épocas do ano, a água da chuva é responsável por produzir uma espécie de capa de água no solo. Quase como um lago superficial, entende? Na parte da noite, quando a temperatura cai e a água congela, com uma espessura de 3 a 6 milímetros, essa capa de gelo, elas prendem as pedras. Esse gelo se quebra assim que o sol nasce, o que possibilita que as placas se movam com o vento. E é nesse momento que as rochas, agora empurradas pelo gelo, se movem sobre a lama e criam os rastros encontrados na terra seca. E ainda existe uma explicação para o trajeto irregular. Acontece que eles vão depender tanto da direção quanto da velocidade do vento. Como quase não chove por lá, esse fenômeno é muito difícil de se presenciar. Mas é estranho, não é? O que será que realmente empurra essas pedras tão pesadas? Existe outro mistério por aí que eu me lembro muito bem. Que demorou anos e mais anos para ser resolvido, se é que foi. Ele começou no início do século XX, em 1918, e terminou 90 anos depois, em 2008. Consegue imaginar qual é esse mistério? Estou falando do enigma de Anastácia Romanov, a filha do czar russo Nicolau II. Após o assassinato de toda a família imperial da Rússia, uma enorme dúvida surgiu na mente das pessoas. Anastácia realmente havia morrido?
Dois pontos na história reforçavam essa questão. Número 1. Começaram a surgir rumores de que as filhas de Nicolau com a esposa Alexandra não morreram pelos tiros. Número 2. Quando os restos mortais dos Romanov foram encontrados, estava faltando o corpo de Alexei, o herdeiro do trono russo, e de uma das 3 filhas, que acreditavam ser de Anastácia. Mas como ela teria sobrevivido ao massacre? Existem várias versões sobre a noite em que a família foi morta, e todas convergem em alguns momentos similares. A família estava em exílio na cidade de Ekaterimburgo, quando foram acordados na madrugada do dia 17 de julho de 1918 e levados para o porão da casa. O comandante Yakov Yurovsky leu a sentença de morte para os Romanov. E então começaram os tiros. Só que a partir de 1920, inúmeras mulheres apareceram dizendo ser Anastácia, que tinha conseguido fugir da matança e estava pronta para recuperar sua posição, ou mesmo se esconder dos assassinos de sua família. Uma delas, chamada Eugenia Smith, chegou a escrever uma autobiografia detalhando a fatídica noite e como teria escapado. Outra, Nadezhda Vassilieva, acabou sendo presa pelos bolcheviques na Sibéria. E no ano 2000, uma mulher chamada Natalia Pilikodze também surgiu dizendo ser Anastácia. Só que nenhuma delas se tornou tão conhecida quanto Anna Anderson, uma jovem que foi resgatada após tentar cometer suicídio em Berlim. Depois de passar um tempo em uma instituição psiquiátrica, ela começou a afirmar que era Anastácia. E muitos chegaram a acreditar na possibilidade, já que ela tinha uma boa história e um forte sotaque russo. Entretanto, quando ela morreu em 1984 e vários testes de DNA foram feitos para comprovar a história, descobriu-se que Ana não era parente dos Romanov. A verdade só veio à tona em 2008, quando um construtor russo achou 2 ossadas na cidade de Ekaterimburgo. Uma de um garoto e a outra de uma menina. Depois de alguns testes de DNA, finalmente, o mistério de Anastácia chegou ao fim. Ela também havia sido assassinada com sua família, mas seu corpo e o de Alexei teriam sido desovados em um lugar diferente. Mas eu nunca li nada a respeito de como eles fizeram esses testes de DNA. Vocês sabem de algo? Se vocês souberem, escreva para mim. Boa noite.